Estamos de volta aqui no VDR, na parte Talk Shaba, recebendo com muito prazer Dom Belisário, arcebispo de São Luís. No bloco anterior, ele estava falando com relação à história do Chile. Só que o Brasil teve, digamos assim, a sorte, ou pelo menos a gente interpreta de maneira mais suave com relação à visão social da igreja, e que ela tem poucos escândalos, problemas, como tem, por exemplo, enfim, em outros países, em outras situações. Aqui, a Igreja Católica é mais associada à questão social, à benevolência, enfim. E a história do início, né, com a colonização. E eu pergunto, Dom Belisário, atualmente, o que é discutido nos conselhos episcopais de hierarquia maior, dos problemas internos da igreja? Quais são as situações traumáticas que são trabalhadas dia a dia? Porque na década de 80 existia uma interferência política muito grande, né, da igreja junto às situações sociais, junto a grupos. Atualmente, o que é discutido? De fato, a Igreja Católica ela teve uma presença muito importante durante o período da ditadura militar. Eu acho, vamos dizer, que naquele momento a sociedade brasileira corria um sério risco mesmo. Nós tivemos guerrilhas organizadas no país, né, e revolta armada, essas coisas todas. Então, eu acho que a igreja, o episcopado brasileiro, foi muito importante naquele momento de estabelecer um diálogo, um distanciamento, mostrar que realmente havia distorções, como a tortura, por exemplo, e a falta de oportunidade de se expressar. E aí a gente se lembra que nós tivemos algumas personalidades marcantes, como Dom Helder Câmara, uma personalidade internacional, mas também Dom Luciano Mendes de Almeida, foi uma pessoa que ajudou muitíssimo, acho, e Dom Aloysio Loscheider, que foi arcebispo aqui em Fortaleza, e muitos outros. Então, a Igreja do Brasil, através da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, ela realmente acompanha de perto o que está acontecendo na sociedade brasileira. Eu acho que algumas questões que nossa sociedade tem, eu acho a CNBB tem trazido de maneira positiva para o debate, através especialmente da campanha da fraternidade, por exemplo, né? Então, por exemplo, questões como a questão do racismo no Brasil, da questão da assimilação, a questão do indígena, das terras indígenas, e muitas outras. Eu estou dando alguns exemplos só para a questão das pessoas com deficiência, a questão da saúde, a questão da prisional brasileira, que é muito grave, e assim por diante. Então, todas essas questões, né, a Igreja Católica tem tentado discutir com os setores diversos da sociedade, especialmente com os governos. Lembrando que a CNBB é muito criticada, especialmente, né, nos últimos tempos, é uma coisa terrível. Entre o clero, ela é uma unanimidade? Eu acho que entre o clero não é muito problema, não. Eu acho que a CNBB é sempre vista com muita simpatia. Agora, há setores dentro do país, eu digo o seguinte, parece que ultimamente alguns setores, digamos, da direita, né, estão saindo da sombra e de maneira bastante agressiva, né? Então, essas pessoas, assim, às vezes, criticam a Igreja Católica do Brasil como que se ela estaria entrando em problemas que não são dela, que está desviando, né? E pior ainda, dizendo que a Igreja defende sistemas políticos já condenados, né? Eu acho que aí há realmente questões muito mal compreendidas, mal entendidos, né? As lideranças episcopais têm liberdade para manifestar suas opiniões políticas? Perfeitamente. Não, eu acho que nesse sentido, eu acho assim, os últimos, desde 1990, 91, nós realmente entramos num período democrático dentro do Brasil. É o período mais longo de democracia que nós temos, né, na história republicana. E, no entanto, é claro, com muitas questões, muitos problemas. E, ultimamente, as coisas estão sendo muito difíceis, não é? A partir do governo, do presidente
Lula, depois da Dilma, agora, quer dizer, do tempo, quer dizer, há umas questões aí de ordem institucional que a sociedade brasileira tem que buscar caminhos, né? E eu pessoalmente acho que o caminho que nós temos que buscar é o caminho sempre da democracia, né? Do voto, né? Da eleição direta, né? E da discussão, né? Do diálogo. Nós temos que dialogar permanentemente, não cortar o diálogo, né? O diálogo tem que ser feito, não recorrer a meios violentos, né? Isso aí eu acho que não nos leva a solução nenhuma, não. Então, em todo caso, ultimamente eu me preocupo um pouquinho, né? Aliás, bastante, né? Da situação brasileira, mas eu tenho muita esperança que nós vamos sair desse momento difícil. E avanços de comportamento social dentro da igreja? Você vê que a participação feminina nos próximos anos vai ser maior dentro das hierarquias católicas ou vai permanecer mais ou menos como a estrutura que a gente conhece? Nós temos caminhado, né? Especialmente com o Papa Francisco, não se decide nada na igreja sem a presença feminina, né? E também eu acho que nas comunidades nossas, a presença feminina, em termos de decisão, de orientação, é fundamental. Permanece sempre essa discussão se a mulher pode ser ordenada presbítera, o que em algumas igrejas cristãs já acontece. Na igreja episcopal anglicana, por exemplo, né, já existe até mulheres que acederam ao episcopado, né? E essa discussão eu acho que nós temos que ter bastante calma sobre isso e deixar que o mundo evolua. Sem dúvida nenhuma que a cultura vai mudando e a igreja tem que permanecer. E a igreja, para estar viva, ela tem que aculturar-se permanentemente. O evangelho não é algo assim abstrato. O evangelho é encarnado na vida das pessoas e na vida dos momentos históricos que a gente está vivendo. Então, nesse sentido, eu acho que, vamos dizer, a aculturação, né, e o mundo passou por uma revolução cultural muito forte, eu acho, a partir de 68. Né, foi uma revolução enorme em vários sentidos. E a gente tem que ter muita calma com isso, né, para ver como é que as coisas vão caminhando. Agora, uma pergunta de curiosidade: por que os santos brasileiros têm tão pouca devoção? Porque, concentradamente, o Frei Galvão foi o último que, sei lá, trouxe para ele um engajamento muito grande, principalmente das pessoas de onde ele morava, de onde ele teve convivência. Mas por que as pessoas não têm tanta devoção? Por que enfim, os fiéis mesmo não chegam trazendo para si esse orgulho nacional, digamos assim? Eu chamaria a atenção para a irmã Dulce, da Bahia. A irmã Dulce goza de uma simpatia enorme. Agora, eu acho que o Brasil é muito grande, né? Os santos brasileiros estão bastante regionalizados. Mas não tem dúvida que a irmã Dulce, ela é bem-aventurada, não é canonizada ainda não, mas eu acho que ela vai chegar rapidamente a ser canonizada. Mas a irmã Dulce, ela goza de muita devoção. Santa Paulina, que é especialmente no Santa Catarina, que tem lá é um lugar de peregrinação muito forte, né? Agora, realmente, o Frei Galvão, que é um franciscano, ele é mais uma coisa paulista, né? Lá no mosteiro das irmãs e tal. Agora, tem o Zé de Anchieta. Eu acho que o Zé de Anchieta, que é um grande catequista, um grande evangelizador do país, né? Eu acho que ele se distingue mais na área, vamos dizer, literária, né? Não é um santo popular, como você está falando, realmente não é, né? Inclusive, houve uma tentativa de fazer com que o Zé de Anchieta fosse o patrono dos catequistas, né? Mas isso aí não há proximidade, identificação, né, com o Zé de Anchieta. E o padre Cícero ainda é um tabu da igreja? Não, tabu não. O padre Cícero é um fenômeno que, vamos dizer, até os grandes especialistas custa entender o que aconteceu com o padre Cícero, né? E ele é um fenômeno de ordem política. Ele participou politicamente profundamente. Você imagina que ele derrubou um governo,
do Ceará. Quer dizer, ele não, mas ele com os seguidores, etc. Então, é um fenômeno social, é um fenômeno também religioso. E eu acho que a grande mistério do Padre Cícero é que, vamos dizer, que ele não é algo que passou, ele permanece. Então, quando você vai lá em Juazeiro, né, eu fui agora recentemente, né, a gente vê que ele ainda é um símbolo muito forte mesmo. Agora, sobre a questão de rever, porque ele teve um relacionamento dele com a hierarquia, foi muito conflituoso, especialmente com o primeiro bispo de Fortaleza, no tempo dele, que foi muito conflituoso, né? Houve equívocos, dificuldade de conversa, e naquele tempo também, olha, ele estava lá no sertão, bem ao sul, né? E houve o processo, digamos assim, da modernização do país, e é muito complicada a época dele, né? Agora, ele tem a biografia escrita por Lira Neto, é magnífica o Lira Neto. Como que ele... Eu já li 2 vezes essa biografia e, olha, posso ler a terceira que eu leio com muito interesse. Para o que fazer e o que não fazer, né? Para você ver que é uma figura riquíssima, né? Ele é uma figura humana, né? de um valor enorme, né? Agora, sobre canonizar ou não, isso aí é outra conversa. Uma burocracia. Tem a burocracia e também tem esses problemas que eu estou te falando, vamos dizer. Afinal, correu sangue em Juazeiro, muito sangue, né? Foi a revolta de Crato com Juazeiro, depois a revolta contra o poder lá de Fortaleza. Então, tudo isso é muito complicado, né? Agora, não tem dúvida nenhuma. E Padre Cícero, o bispo anterior, que é o Dom Fernando Panico, fez um trabalho muito interessante de recuperar recuperar a figura do Padre Cícero internamente dentro da igreja, né? E agora quem é bispo lá, por sinal é uma pessoa muito conhecida nossa, é Dom Gilberto Pastana de Oliveira, que foi bispo aqui de Imperatriz, né? Então, eu acho a figura do Padre Cícero humanamente é uma figura humana belíssima, como pessoa, né? Como pessoa dedicada ao próximo, né? Mas de outro lado tem todas essas questões, né? Questões ligadas ao momento político da época, ao coronelismo, que era terrível. O coronelismo, eles matavam a pessoa devagarzinho, não era de uma hora. Então, todas essas questões estão muito difíceis da gente trabalhar. Então você teve acesso com privilégios dentro da sala aqui da Arquidiocese de São Luís a toda a sabedoria, a todo o conhecimento e a humildade, repito, de Dom Belisário, a quem eu agradeço imensamente pela gentileza do acolhimento, do recebimento, enfim, das declarações que não são fáceis de uma autoridade católica, que são realmente burocráticas, que são um pouco, né, digamos assim, parece pretensioso, mas não é, foi uma conversa informal. Muito obrigado, Dom Belisário. Obrigado a você. Por favor, só um conselho, uma bênção e um direcionamento para um dia de hoje, numa sociedade conflituosa. Vai amanhã cedo, né? Claro. Então, hoje à tarde, né, quer dizer, esse programa está sendo levado até você na manhã de Corpus Christi. Hoje à tarde nós estaremos no aterro do Bacanga. Nós estamos pedindo muito a São Pedro que segura um pouquinho a chuva, né? Mas mesmo se chover, nós estaremos lá com a graça de Deus. E fazer uma missa bem bonita e uma caminhada em honra ao Santíssimo Sacramento. E deixo aqui então meu abraço a você que está nos acompanhando. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te dê muita paz.